Olá, meus queridos alunos do REF, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade à aula que eu iniciei com vocês, da aula 6 da apostila, tá bom? Que foram questões compiladas do Enem. A gente começou a aula 6, na página 18, fizemos a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Que é sobre a palavra sono, do poema de Castro Alves. Agora, a gente vai continuar na questão 9, 10, 11 e 12, que eu deixei de tarefa para vocês. Então, eu vou corrigir com vocês, eu vou explicitar alguns conceitinhos e a gente já parte para a próxima aula também, tá? Vamos tirar esses óculos aqui, que fica mais fácil para eu enxergar. Vamos lá? A questão 9 veio em cima de uma tirinha, que começa, então, no primeiro momento. Os elementos verbais vêm com a seguinte conversa. Cai fora da minha city. E aí, esse cara, com os elementos não verbais, abraça os prédios, ele é bem fortão, está com um rosto de bastante animosidade, meio bruto, né? E ele diz pro outro, cai fora da minha city, vaza da minha cidade, mano, vaza, mano, tipo, bem paulistano mesmo que faz isso. E aí o outro responde, pois, tá certo, só vou levar o que é de meu. E aí o elemento não verbal vem por meio das suas vestes, é um homem baixinho, nordestino, um daqueles chapéus, né, bem de cangaceiro, e ele tá de boa e fala, tudo bem, só vou levar o que é meu. Quando parte para o outro momento, a outra cena, o nordestino leva a substância, né, a parte da vitamina. O que acontece com os prédios? Murcham. Qual a interpretação que fazemos? O nordestino trabalha, o nordestino levanta os prédios, o nordestino nutre, né, a cidade para levantar os arranha-céus. E o outro trabalha com algumas questões de preconceito. Sai daqui, essa cidade é minha, você não pertence a esse lugar. Aí fala, tudo bem, então eu vou levar o que é meu, o que me pertence. E o que pertence a ele é justamente a força de trabalho, que vem, então, na alternativa B, como diz no enunciado, o problema enfrentado pelo migrante. Pronto, já deu o foco da questão. E o sentido da expressão substância relaciona-se a quê? Letra B, a discriminação, que é o problema enfrentado pelo migrante que vem do norte trabalhar em São Paulo. E a força de trabalho, que é o que ele leva, o que ele, né, aplica nos prédios, nas obras, né, e assim por diante, e o cara simplesmente preconceitua isso. Alternativa B, tá? Questão 10. No trecho, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Vamos ver, então? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa parcela. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Pronto, aqui a gente tem uma crítica, tá? Faz uma crítica ao romantismo, em que a aparência enganava, em que tudo era perfeito, utópico. As mulheres eram lindas, delicadas, fofas, meigas e virgens. Os homens eram românticos, eles abraçavam as mulheres, protegiam as mulheres. O índio também era destemido, protegia as terras, etc. e tal. A igreja, com letra maiúscula, aplacava as dores dos fiéis. Tudo isso era tão utopicamente colocado no romantismo. Aí veio o realismo, tá?
contrapor isso tudo, para negar isso tudo e mostrar que a realidade não era bem assim. Então, o realismo foi uma negação ao romantismo, não é? E Memórias Póstumas de Brás Cubas fala sobre isso, num romance realista e num romance romântico, em que as características da mulher eram colocadas à mostra. Então, ele diz sobre Marcela, que era uma mulher já feita, né? Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo. As mocinhas eram as meninas de família. Porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade, maquia a realidade, fecha os olhos para as sardas e espinhas, fecha os olhos para as dificuldades, para os defeitos. Okay. Alternativa, então, que permeia essa análise, continuando o enunciado. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas espinhas. Né? Então, ele está criticando que lá no romantismo fazia-se isso, né? Maquiava a realidade, escondia a realidade numa fantasia, certo? Típico do romantismo. Próxima questão, questão 11. Os itens referem-se à integração do índio à chamada civilização brasileira. Vamos integrar o índio à civilização brasileira. Ok. E aí vem o texto 1, que é uma fala do Marcos Terena, né, líder indígena. Ele diz, então, mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural, social e até fisicamente. A justificativa é a de que somos apenas 250 mil pessoas. Opa, isso em 94. Hoje o número é bem menor. E o Brasil não pode suportar esse ônus. É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais, hipócritas e também genocidas. Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos costumes. O que o Marcos Terena propõe aí, pessoal? Que o Brasil como um todo valorize, respeite a cultura indígena como um patrimônio realmente importante do Brasil, né? E aí ele tem, então, a crítica sobre isso, tá? Que é um pensamento que separa e que elimina cultural, social e fisicamente, né? E aí vai. Vamos ver, então, agora o texto 2, que é de um cientista político falando sobre a questão do índio no Brasil. O Brasil não terá índios no final do século XXI? Por que isso? Então, nós já estamos no século XXI. Pois é. Aqui ele fala qual que é a expectativa. O Brasil não terá índios no século XXI, no final. E por que isso? Razão muito simples que consiste no fato de que o índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que existiram no mundo. Então, outras comunidades primitivas que houve no mundo também vieram ao fim. A história não é outra coisa, senão um processo civilizatório que conduz o homem por conta própria ou por difusão da cultura a passar do paleolítico ao neolítico e do neolítico a um estágio civilizatório, como outras comunidades que aconteceram, né, no mundo e que praticamente desapareceram para se transformarem num estágio mais civilizatório. Pode-se afirmar, segundo os textos, que, comparando, tanto Terena quanto Jaguaribe propõe ideias inadequadas. Gente, isso aqui não tem nada de ideia inadequada, não tem a inadequação. São análises feitas sobre uma questão. O Terena, ele quer que valorize a cultura indígena, isso é óbvio para nós. E o cientista político fala que é uma questão natural. Só isso. Bem, Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios? Loucura essa afirmativa, não tem nada a ver com o que ele disse.
C. Pereira compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi para entender melhor o que dizem. Opa, ele não falou isso. B. Pereira entende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios. Sim. E já Guaribe acredita na inevitabilidade, ou seja, é inevitável que os índios sejam incorporados à sociedade brasileira, que vai acontecer isso naturalmente daqui 50, 100 anos. Pronto, foi exatamente o que ambos disseram, né? Olha aí, Pereira propõe que a integração indígena deve ser lenta e gradativa. Ele falou isso. Ele falou isso, tá? Tá, esquece. Então, a letra D é correta, está dentro do que os dois desenvolveram, falaram de análise. 12. Aqui a gente tem 3 textos, tá? O primeiro texto é uma peça teatral, falando sobre uma personagem da nossa história real, que aconteceu em Calabar. O enunciado diz: Rui Guerra e Chico Buarque de Holanda escreveram uma peça para teatro chamada Calabar, pondo em dúvida a reputação de traidor que foi atribuída a Calabar. Então, Calabar foi tido como traidor. Pernambucano que ajudou decisivamente os holandeses na invasão do Nordeste. Por isso, ele foi chamado de traidor. Beleza. Agora vem a peça. Então, em um momento da peça diz isso. Calabar traiu o Brasil que ainda não existia? Traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido? Calabar, mulato em uma sociedade escravista e discriminatória, traiu a elite branca? Pessoal, em momento algum houve uma afirmativa. Em todas essas falas, a ideia é de colocar a reflexão na mente do espectador. Calabar traiu o Brasil que ainda não existia? Não existia Brasil. O Brasil era um pedaço de Portugal, era uma colônia. Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido, traiu Portugal, então? Espera um pouquinho. Explorava a colônia onde Calabar havia nascido? Então, se traiu, foi justo? Calabar, mulato em uma sociedade escravista e discriminatória. Traiu a elite branca? Colocando em xeque a moral, a questão moral, né, dessa atitude ou dessa denúncia que se faz sobre Calabar. Bom, vamos continuar, tá? Os textos referem-se também a essa personagem. Texto 1. Dos males que causou a pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. Aqui foi, então, um texto de Visconde de Porto que faz uma análise sobre esse personagem. Então, diz esse pedaço. Dos males que causou a pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. O texto 1 diz que Calabar é traidor e que a história nunca vai perdoar ou vai sim chamá-lo de infiel e desertor. Vamos ver o texto 2? Sertanista experimentado, em 1627, procurava as minas de Belchior Dias com a agente da Casa da Torre. Está contando? É uma narrativa histórica. Ajudaram Matias de Albuquerque na defesa do Arraial, onde fora ferido e desertara, em consequência de vários crimes praticados. Então, ele foi ferido e foi desertado. Por quê? Praticou vários crimes. Os crimes referidos são contrabando e roubo. Então, pode afirmar que a peça e os textos abordam a temática de maneira parcial e chegam às mesmas conclusões. Opa, pera um pouquinho. A peça pode ser até parcial, porque a peça questiona. Ele traiu? Calabar traiu o Brasil? Traiu Portugal?
ele questiona, tá? E os textos abordam a temática de maneira parcial? Espera um pouquinho. O texto 1 não é parcial. Olha o que o texto 1 fala, gente. Os males que causou a pátria, história inflexível, história lhe chamará infiel. O texto 1 não é parcial. Parcial é quando eu coloco algumas questões e eu deixo em aberto. Será? Será? Eu não acuso, não dou opinião. O texto 1 acusou e deu opinião sim. Então, o texto 1 não é parcial. Os outros, de repente, tá? De repente. Então, vamos tirar A. B. A peça, o texto 1, reflete uma postura tolerante com relação à suposta traição. O texto 1 não é tolerante. O texto 1 não perdoa, não tolera, acusa. Tira a alternativa B. C. Os textos 1 e 2 mostram uma postura contrária à atitude de Calabar. O texto 1 se mostra contrário, sim, a Calabar. Ele é infiel, desertor, é bem acusatório. O texto 2, não. O texto 2 conta fatos sobre a personagem. O texto 2 não é contrário, não acusa Calabar. Tá? D. A peça e o texto 2 são neutros com relação à suposta traição. A peça e o texto 2 são neutros. Espera um pouquinho. O texto 2 realmente é neutro. O texto 2 só adiciona características do Calabar. A peça é mais ou menos neutra. Mais ou menos neutra. Porque a peça, ao questionar, faz com que o leitor ou o espectador da peça pense: será que ele foi mesmo traidor? Será que ele não agiu de modo justo? Ao contrário do texto 1 que condena, sim. Então, a questão a alternativa B, ela tem uma pitada de verdade. Para verificar se tem essa pitada de verdade, pode ser a verdade, a gente vai ler a alternativa E. Porque no Enem, muitas vezes, ocorre o seguinte: existe uma alternativa que é mais correta que a outra. Ou que o limite entre uma e outra é muito leve. Então, nós vamos ver a alternativa E. A peça questiona a validade da reputação de traidor. A peça questiona a validade. Será que ele é mesmo traidor? Será que ele traiu o Brasil? Será que ele traiu o Portugal? Será que ele traiu mesmo porque ele era injustiçado? Então, coloca o questionamento para ver se é válido isso. Então, olha a diferença. A peça é neutra, a peça questiona. Quando eu questiono, eu não sou tão neutro, não. Tá? Então, a peça questiona, sim, a validade da reputação de traidor que o texto 1 atribuiu a Calabar. Perfeitinho, o texto 1 atribuiu a características de traidor. Enquanto o texto 2 descreve ações positivas e negativas. Só o texto 2 é neutro. O texto 1 é acusatório e contrário. E a peça questiona. Perfeita a alternativa E. Beleza? Então, porque essa é uma questão que demora para você fazer, porque você tem que fazer análises, interpretar a peça, o texto 1, o texto 2, analisar as questões, voltando e interpretando corretamente a relação entre esses textos. Beleza? É uma questão boa, questão legal. Tá. Vamos agora para a aula 7. A gente vai fazer o início dela, tá? A aula 7 traz algumas questões do Enem também. A minha física presencial, a gente vai trabalhar funções da linguagem, tá? E depois fazer uma base de funções da linguagem. Vamos lá. A gente trabalhou funções da linguagem na aula presencial. Nós vamos trabalhar variedades linguísticas, isso. Bora. Questão. Outro sim. O quê? O quê? O que você disse? Outro sim é... O que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não. A palavra de segunda-feira é óbice.
desiderato, resquício. Resquício de domingo. Não, segunda. Máximo terça. Mas outro sim, francamente. Retiro outro sim. Não retiro é uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. É do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias da Vida Privada, uma crônicazinha que está brincando com as palavras. Só está brincando com as palavras, como se as palavras tivessem dias para ser usadas, como uma comida que você come de domingo, uma roupa que você veste no sábado. É isso, tá? No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove esse uso das palavras no dia a dia promove o quê? A marcação temporal, influenciada pela presença de palavras indicativas dos dias de semana. Gente, o uso dessas palavras não promove uma marcação temporal. Ele só diz aqui, essa palavra é para ser usada a tal dia. Não é uma marcação temporal, tá? Tom humorístico. Tom humorístico. Sim, a brincadeira. Não se brinca de modo leve. Humor. Tom humorístico ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Formal, porque todas as palavras são da língua extremamente formal. Resquício, desiderato. Essa palavra de segunda. Essa de domingo. Pronto. Tá? Só. Olha que nada a ver a ser identidade linguística dos interlocutores regionais. Nada a ver. Distanciamento entre interlocutores, provocando emprego de palavras, não estão tão distanciadas, estão no mesmo patamar. Inadequação vocabular. Não fala sobre inadequação vocabular, tá? Questão 2. Texto 1. Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. Podia ser eu, né, Andréa? Português, então, não é uma língua difícil? A professora diz. A professora diz, essa aqui é a língua falada dela. Olha, tá vendo? Eu escrevo assim. Olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já domina, que você já fala ao chegar na escola. Se teu professor cativa você ao ler, teu professor cativa você, tá vendo? Desuniformidade na pessoa gramatical. A ler obras que você já domina, que você já fala, ao chegar na escola, se teu professor cativa você a ler da literatura, a obra dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura. Tá vendo essas pausas? Isso aqui é típico da linguagem falada, livre, não monitorada, tá? Mas a professora está usando o português culto. O português é culto, só que como a linguagem falada, existe informalidade. Vamos ver agora o mesmo texto transcrito para a língua escrita, já organizado conforme as revisões, porque a língua escrita é monitorada. Então, vamos ver o mesmo texto? A pergunta, então, né? A pergunta é: o português, então, não é uma língua difícil? Aí ela responde, agora já adaptado para a escrita. Não, se você parte do princípio que língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao chegar à escola com crase, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. Olha como agora está tudo organizado, tá? O texto 1 é a transcrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos. Então, em comum, esses textos. A. Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações? Não. Isso é só no texto 1. B. São modelos de entrega de regras
emprego de regras gramaticais? Não, só no 2. Porque no 1 tem algumas falhazinhas, né? Chega na escola, por exemplo. C. São exemplos de uso não planejado da língua? Só um. Quando eu falo, eu não planejo. Quando eu escrevo, eu planejo. D. Apresentam marcas da linguagem literária? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, é aí. São amostras do português culto urbano. Ambos os textos são do português culto. E urbano porque não é de um regionalismo, é da cidade. A diferença apenas é que, enquanto um é da língua oral e permite algumas absorções da língua falada, informal, com hesitações, com falhas gramaticais, a segunda não, porque aí terá a reformulação dentro da regra gramatical. Mas ambos são português, culto, urbano. Certo? Letra I. Vai lá. Questão 13. Mandinga é uma denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. Mandinga está falando, então, de onde veio a origem dessa palavra. No período das grandes navegações, os portugueses colocaram o nome de Mandinga à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. Os portugueses chegavam ali, na África, e o que acontecia? Os moradores davam indicações sobre a existência de ouro na região. Eles falavam, ali tem ouro, ali tem ouro. Em idioma nativo, Mandin designava terra de feiticeiros. Como em idioma nativo, Mandin significa terra de feiticeiros, e os portugueses achavam que eles eram feiticeiros, já que eles adivinhavam onde havia ouro, a palavra virou um sinônimo de feitiço, de sortilégio, certo? Então tá. No texto, evidencia-se, mostra-se a construção do significado da palavra mandinga. Então vamos lá. A construção do significado da palavra mandinga resultou de quê? De um contexto sócio-histórico? Ser, né? Pode ser, né? Porque sócio era da sociedade daquela época. Histórico, porque é de uma época antiga, faz parte da nossa história, da nossa colonização, etc e tal. Vamos ver? Diversidade técnica, nada a ver. Descoberta geográfica, espera um pouquinho. Descoberta, não havia, ninguém tinha descoberto isso aqui? Imagina, gente, não tem nada de descoberta geográfica. Apropriação religiosa, não teve apropriação e nem teve religiosidade. Contraste cultural, não. Letra A, contexto sócio-histórico. A questão da sociedade, da história da época que permeou até hoje. Pronto. Alternativa A. Beleza? Bora. Tem aula hoje, tem aula do passe. Vamos lá. Questão 4. Pinhão, Benona, Euricão, Benona, Euricão. Isso aqui é um texto dramático. Tem 3 gêneros literários. Lírico, épico e dramático. O lírico fala de sentimentos. O épico fala, ou o narrativo, fala de questões, narrativas, histórias, personagens, textos narrativos. E o dramático é um texto para ser encenado. Olha lá. Estão conversando, beleza? Tá. Pinhão, menona, nananã. Aí vem na segunda fala do Euricão. Então, Pinhão, menona, Euricão, benona, Euricão. Ele fala, passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que eu, Douro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca menos de um patrimônio a mais. Aí ele vem, e o peste me traiu. Agora,
Parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado da verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um cachorro da moléstia. Gente, onde fala assim? Onde fala assim? Cachorro da moléstia. Ariano Suassuna, gente. Ariano Suassuna, nossas marcas regionais. Ele falou, nesse texto teatral, o emprego das expressões o teste e cachorro da moléstia contribui para marcar a classe social que insere no texto uma classe econômica? Não. B, caracterizar usos linguísticos de uma região. Pronto, gente, região, Ariano Suassuna, Nordeste. Letra B, tá perfeita. C, enfatizar a relação familiar. Relação familiar vem por meio de moléstia. D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares, do gênero teatral. Não, gente, gênero teatral simplesmente é um texto para ser encenado, teatro. E demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Não tem nada a ver com tom autoritário. Isso tem a ver com vocabulário. Isso tem a ver com a região onde a pessoa fala desse jeito, ok? Então, confirmando a alternativa B. E a última de hoje é a 5. Olha só. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. Ler é, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado. Conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Qual é o tema dessa questão? Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Então, vamos lá. Aqui é a função da linguagem que pede na questão. A autora usou a função da linguagem metalinguística. Essa função torna-se evidente pelo fato de um texto metalinguístico, quando eu uso o texto para falar do próprio texto. Pronto. Ressaltar a importância da intertextualidade? Não. Propor leituras diferentes das previsíveis? Por isso tem metalinguagem? Não. Apresentar o ponto de vista do autor? Não é metalinguagem isso. D. Discorrer sobre o ato da leitura. Pronto. Isso é metalinguagem. E. Focar a participação do leitor? Não. Metalinguagem, quando eu uso o código para falar dele mesmo. Quando eu uso a poesia e falo da própria poesia. Quando uma música fala da própria música. Quando um quadro pinta o pintor praticando o seu ofício. E esse texto começou assim. Ler não é decifrar como um jogo de adivinhações, no sentido de um texto. Ler está falando que é ler. Ler, eu estou discorrendo sobre o próprio ato da leitura. Ao ler, eu uso o código. Ao falar da leitura, eu estou usando também o código da língua portuguesa, que permeia, então, a função metalinguística. Beleza, meus amores? Ok. As outras questões dessa aula ficam de tarefa para a gente corrigir na próxima aula e tirar algumas dúvidas com os conceitos mais específicos. Beleza, meus anjinhos? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo, professora Andréa Vanessa. Tchau, tchau.